narrativa da literatura apocalíptica do Antigo Testamento é a restauração de Israel. É Israel ser colocado no ponto que eles entendem que deveriam estar. E meus irmãos, nada mais atual do que ler esse texto hoje. Nada mais atual do que isso. Eu não aguento mais ver no Facebook a foto de crianças mortas na faixa de Gaza. Há 2 meses atrás eu estava lá em Jerusalém. E quando nós saíamos de Jerusalém, atravessávamos para a região da Palestina, um muro absurdo, arames, soldados, armados até os dentes, entrando nos ônibus, nos fiscalizando, nos revistando. E isso porque estava tudo em paz. Você imagina hoje o que está acontecendo por lá. O mundo está virado do avesso. A Ucrânia em crise, a Rússia naquela situação que a gente não sabe quem é quem. O Vladimir Putin é o quê? É um presidente ou um czar? E nós estamos apavorados. Deveríamos colocar as nossas igrejas de joelhos dobrados. Avião cai dia sim, dia não, matando minimamente 200 pessoas. Nós estamos em crise. Nos últimos dias acontecerá. E meus irmãos, o Brasil não está diferente disso. Você vem do interior, que bom que você mora no interior. Que bom morar em Talva. Que bom morar em São Fidélis. Que bom morar em Aperibé, meu irmão. Ah, que bom. Que bom morar em Rio Bonito. Amém, pastor? Amém. O pastor garantiu. Agora, meus irmãos, o Rio de Janeiro é uma loucura. A gente tem medo de tudo. É tiro para todo lado. A gente acorda com tiro, dorme com tiro. E a gente pensa que está muito diferente da situação da Palestina, mas não estamos. E Miqueias vai dizer sobre os últimos dias. Nos últimos dias acontecerá que um monte do templo do Senhor será restabelecido como principal entre os montes, e ele se elevará acima das colinas. Ele fala do monte do Senhor. E logo vem na sua mente, como viria na minha, a ideia do monte do Senhor, aquele monte Sião, com aquela mesquita islâmica lá, com aquela cúpula dourada. Ah, Jesus vai descer naquele lugar, vai espalhar qualquer muçulmano que está ali, porque nós olhamos o mundo com as lentes de Washington. Então nós entendemos que quando o palestino é um terrorista em potencial, Deus vai limpar aquilo e ele vai mandar no seu santo monte. E como é bonito, meus irmãos, aquele monte. A gente estava na Universidade Hebraica de Jerusalém, dentro de uma sinagoga. Na sinagoga a gente tem a visão do monte, daquela mesquita, daquela cúpula dourada, que coisa linda. E a ideia é: Jesus vai entrar ali e vai limpar aquilo tudo. Ele vai colocar o seu trono naquela montanha e vai reinar. Só, meus irmãos, que a gente só pensa isso quando não lê o texto com calma. Se você ler Miqueias capítulo 4, verso 1 comigo de novo, você vai ver que há problemas no texto para essa interpretação. Nós vamos um pouquinho mais além. Na Nova Versão Internacional, que é a versão que tem da Bíblia, diz assim: acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas. Quando a gente fala de montanha no monte do Senhor, eu me lembro do Salmo 121. Você lembra do Salmo 121? Ele começa como? Eleva os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. Davi era um homem especialíssimo, era um homem extremamente sensível. Davi era um homem habilidoso com as artes. Davi era músico, instrumentista, compositor, veia poética especialíssima, mas um homem de guerra. E não é à toa que Davi escolhe Jerusalém para estabelecer uma cidade fortificada. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Quando na parábola do bom samaritano, Jesus diz: descia o homem de Jerusalém para Jericó, ele não está fazendo uma figura de linguagem. Quando ele diz: descia o homem de Jerusalém para Jericó, ele está dizendo, ele vinha numa estrada que era um declive, uma descida, e Jerusalém está no monte para ser bem preservada. De cima se vê o inimigo embaixo, de cima estamos protegidos. Eu imagino que Davi, nas carreiras, e literais carreiras que tomou de Saul, ele
ele deve ter se encontrado em algumas situações no vale, e eu suspeito, não há nenhum comentarista bíblico que me dê suporte, mas eu suspeito que quando Davi escreve o 121, ele está num vale, talvez cercado na montanha pelos inimigos, os soldados de Saul, e ele olha para cima e diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me deu socorro? Porque dos montes só estão os inimigos. E aí Davi é tratado por Deus. Ele diz: mas o meu socorro vem da onde, meus irmãos? Vem da montanha? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes. Quando a gente pensa em monte principal, eu penso no Brasil, eu penso no Pico da Neblina. Quando eu penso na América do Sul, eu penso no Aconcagua, na Argentina. Quando eu penso na América do Norte, eu penso no Monte McLean. Quando eu penso na Europa, eu penso no Monte Branco, grande montanha. Eu penso também no K2, no Kilimanjaro. Eu penso também no Everest e na sua cadeia de montanhas. Meus irmãos, lá em Bauru também tem um monte. É o Monte da Pedra Branca. Na verdade é o Morro da Pedra Branca, que tem uma porção de traficante lá. E interessante que o pessoal da igreja gosta de subir lá. E eles já me chamaram: pastor, o senhor quer ir conosco? Eu falei: meus irmãos, eu agradeço. Eu fico daqui orando pelos irmãos, sustentando os irmãos. Quando fui pastor em Guapimirim, eles subiam a Serra dos Órgãos, saíam às 7 horas da noite para subir aquilo a madrugada inteira. E diziam: pastor, o nascer do sol do alto da Serra dos Órgãos é algo incomparável. O senhor vem conosco? Eu disse: irmãos, os irmãos precisam de alguém para sustentá-los em oração. Eu ficarei no meu quarto, na minha casa, na minha cama, em espírito de oração, intercedendo por você. Subam, que Deus os traga guardados, protegidos debaixo do seu poder. Cantava o hino 565 e os despedia na paz do Senhor. Mas eu confesso uma coisa a você: eu tenho vontade de ir ao Everest. Tenho vontade. Quem sabe um dia eu ainda vá ao Everest. Faça a viagem Rio de Janeiro a algum lugar da Europa e depois num outro trecho até o Nepal. Descer no aeroporto internacional de Katmandu. Ser levado por um comboio até o sopé do Everest. E quando chegar lá, olhar assim bem agasalhado: bom, lá está o Everest, aqui estou eu, prazer, um abraço, e volto para o Brasil. Nada de subir montanha. Montanha não é o meu forte. Existem muito. Se você gosta de escalar, existem as maiores, as principais montanhas do mundo são conhecidas. Mas Miqueias diz: o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes. Ele ficará acima do nosso Pico da Neblina, ficará acima do Aconcagua, do McLean, do Monte Branco, do Kilimanjaro, do Everest. Porque Miqueias, quando fala do monte do Senhor, ele não está falando de montanha física, ele não está falando de construção geológica. Miqueias está falando de um monte transcendente, metafísico, que vai além das mais altas montanhas. Ele está falando do lugar e da morada do Todo-Poderoso. Ele se elevará acima das colinas. E o texto diz: e os povos a ele correrão. Haverá um dia, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, que as pessoas correrão para o monte do Senhor. Haverá um dia onde as pessoas procurarão a presença do Senhor. No verso 2, Miqueias diz: muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Quando os hebreus ouviram isso, disseram: Miqueias está maluco. Não é à toa que esse é um profeta meio louco. Se você se der o trabalho de ler o texto de Miqueias, você verá que Miqueias é um profeta que vai profetizar longe de Jerusalém, longe do templo. Ele inclusive, diz o texto, vai andar nu. Eu fiquei desesperado com essa informação de que Miqueias profetizava nu. Eu vim pregar hoje a convenção e tenho que preparar o terno. A gente compra um terno, a gente bota uma gravata, a gente bota uma camisa bacana, a gente bota um prendedor de gravata para a gravata não ficar dançando de um lado para o outro. A gente bota um sapato, a gente se arruma, a gente bota um parfum, Vancé, CC Noir, tudo para pregar. E Miqueias vem nu. Procurei
encontrei um que disse, não, ele vestia como que um saco para tapar as vergonhas. Eu disse, menos mal, louvado seja o Senhor. Miqueias é um pregador que ninguém quer ouvir, porque ele fala contra a corrupção, ele fala contra o erro, contra o pecado, na instituição jurídica, na instituição religiosa. Ele parece louco, maluco, anda como se estivesse nu. E esse homem agora diz que pessoas virão de todas as nações dizendo, venham e subamos ao monte do Senhor. Meus irmãos, os judeus não gostam nem que a gente estrangeiro vá a Jerusalém. A gente é maltratado quando chega lá. Você chega lá na imigração, a menina falando inglês comigo. E aí eu disse para ela, eu sou batista, não falo língua estranha. E ela falando inglês, me deixou entrar contra gosto. Um pastor amigo que foi recentemente ao Iraque, ficou preso 1h30 na imigração para explicar o que ele foi fazer no Iraque, o que ele quer fazer agora em Jerusalém. Os hebreus do tempo ouviram Miqueias e disse, você é louco, ninguém vai vir para cá. Mas haverá um dia, meus irmãos, que todas as nações dirão, venham e subamos ao monte do Senhor. E talvez aqui existam pessoas precisando subir a esse monte do Senhor, para encontrarem paz, consolo, conforto, abrigo, alento. Veja o que diz o texto do verso 2, ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião. Olha, meus irmãos, a riqueza do profeta Miqueias, a lei virá de Sião. Quantos códigos de leis nós temos, hein? Aqui nós temos uma porção de juízes. Eu não entendo nada de lei. Eu entendo um pouquinho de história, bastante de futebol, não entendo nada de lei. Mas, meus irmãos, quantos códigos de leis nós temos? Código Penal, Civil, Código do Idoso, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Você tem delegacia de tudo, especializada em tudo. Nós temos leis. Alguém já disse que o Brasil tem as melhores leis, mas elas funcionam, meus irmãos? Não. Eu te pergunto, em 1914, há 100 anos atrás, estava explodindo a Primeira Guerra Mundial e havia a Liga das Nações para manter o equilíbrio internacional. A Liga das Nações deu liga, meus irmãos. A resposta é não. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU consegue produzir paz? A resposta é não. Olha para a Ucrânia, a lei do homem não funciona. Olha para a Palestina, a lei do homem não funciona. Olha para o Egito, a lei do homem não funciona. Olha para a Síria, a lei do homem não funciona. Olha para o teu contra-cheque. Não precisa ir longe, não. Você vai ver que a lei não é lá essas coisas todas. Mas haverá um dia em que todas as pessoas crerão naquilo que pregamos. A lei deve vir de Sião. E preste atenção, eu não estou pregando um Estado teocrático. Todas as vezes que se tentou junção de religião com Estado temporal, nós tivemos tragédias e genocídios. As cruzadas estão aí para dizer isso. Não estou pregando um Estado teocrático. Quero ser fiel à Escritura. Quando a Bíblia nos ensina que a lei do Senhor, ela não será escrita em pedra, em papiro, em pergaminho, em códigos penais, mas a lei do Senhor será escrita no meu e no seu coração. Amém. É esta lei que fará a diferença. E eu não estou pregando contra as leis. Devemos cumprir a Constituição, devemos ter a responsabilidade jurídica da igreja, com seus documentos em dia, com seus tributos acertados. A denominação enquanto instituição deve respeitar tudo isso. Agora devemos entender que justiça de verdade só vem de Sião. E não confunda Sião com Jerusalém. Eu estou falando daquela montanha, o monte do Senhor, que está acima das mais nobres montanhas, que transcende, é de lá do alto que vem a boa lei para mudar a nossa vida. A palavra do Senhor de Jerusalém, a lei vem de Sião. Veja o verso 3 do profeta Miqueias. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Meus irmãos, a lei do Senhor resolve a contenda. A lei do Senhor resolve. Já disse, a Liga das Nações não resolveu, a ONU não resolve. Ninguém
Senhor e Ele julgará, Ele resolverá todas as questões. E preste atenção, Miqueias fala entre nações poderosas e distantes. Quando ele fala poderosa, ele está falando de nações com poderio bélico fantástico. Ele fala de nações com poderio financeiro inquestionável. Ele fala de nações com poderio de argumentação jurídica e de relações internacionais inquestionáveis. E quando ele fala de nações distantes, ele está falando de nações com culturas completamente diferentes. Mas ele diz: a lei do Senhor unificará tudo, Ele resolverá todas as coisas. Meus irmãos, está ruim da gente viver no Brasil. Vou contar uma coisa, está difícil viver no Brasil para pregar a palavra do Senhor. Eu estou fazendo um curso, e nesse curso que eu estou fazendo são 25 alunos. Então, fique claro que o que eu vou dizer aqui é responsabilidade minha, não da mesa, não da convenção. Eu posso ser preso. Um desses 25 é homossexual. E ao chegar na turma, eu disse assim: eu vou lidar com ele de igual forma, colega de turma. E eles têm a mania de todo fim de aula: vamos beber um negócio? E eu não sei, quantos aqui se converteram, já eram adultos? Levante a mão. Quantos já se converteram adultos? Levanta a mão, adulto. Isso. Baixa a mão. Você que é adulto sabe, quando alguém chama assim: vamos beber um negócio, ele está querendo dizer o quê, meu irmão? Vai beber água? Sim ou não? Guaraná? Não. Beber um negócio é aquilo que você entendeu. E aquela porção de coisa que você entende. E eu sempre digo: não dá tempo não. Eu estou enrolado hoje. Teve um dia que me pararam: então você nunca vem com a gente beber um negócio. Eu digo: tá, hoje eu vou beber o meu negócio com você. Eles pediram o negócio deles, e eu peguei o meu negócio, um copinho de Guaravita. Nem Guaraná, para não dar aparência do mal. Guaravita. Vamos no Guaravita. O copo é claro, é Guaravita descrito. Nesse mundo de Facebook, alguém fotografa, coloca, e aí... E aí a conversa começou sobre cotas. Você é a favor de cotas? Não, sou contra cotas. Mas você negro contra cotas? Eu falei: pois é, olha como é que o mundo é doido, né? Sou contra cotas. A conversa avançou e chegou no espaço do homossexualismo. Sivaldo, nós estamos querendo fazer aqui um movimento de cota para homossexual em concurso. Eu disse: é palhaçada. Eu disse: mas como? Eu disse: não, palhaçada é isso. O assunto avançou. Adoção de criança por casais homossexuais. Você é a favor ou contra? Eu sou contra. Mas vem cá, uma criança no asilo você acha melhor? Eu falei: acho. Mas você é louco, isso está bom. E aí começaram a brigar comigo. Eu fui embora, não acabei nem de tomar o meu negócio. Irritei todo mundo que estava tomando os outros negócios e vim embora. 15 dias depois eu voltei no curso, em função da viagem que fiz, e uma colega disse: olha, você foi a sensação aqui, a fofoca rolou do teu nome. Eu falei para ela: é, bem que eu estava em Jerusalém sentindo a minha orelha esquerda queimar. Meus irmãos, está difícil viver no Brasil, porque eu sou de um tempo, e você imagina aí que eu devo ter uns 28, 25 anos, mas eu já tenho 42. Eu quero te contar um negócio: eu sou de um tempo, quando a gente falava família, era Adão e Eva. Família. Agora, meus irmãos, tem família que é Adão e Adão. Tem família que é Eva e Eva. Tem família que Adão nasceu, Adão virou Eva, Eva nasceu, Eva virou Adão, e eles se casaram. Você entendeu? Nem eu. É isso que nós temos. E eu te pergunto, estou usando um exemplo extremado para dizer-lhes uma coisa: não haverá solução humana. A lei que equilibrará, ou ela vem de Sião, ou nós iremos de mal a pior. Nós não temos esperança. Se você está aqui e ainda não entregou a vida a Jesus, está ouvindo a minha prédica, está me acompanhando, independente dos seus conceitos e opiniões, você sabe que nós vivemos um tempo de fragmentação em todas as instituições, e prioritariamente na família. Alguém chama isso de pós-modernidade, de modernismo extremo, e os mais recentes sociólogos falam de tempo de fragmentação.
O grupo evangélico que mais cresce no Brasil são os desinstitucionalizados. Gente que é crente, mas não quer compromisso com a igreja. Eu sei que isso não chegou no interior ainda não. Mas lá em Bangu já chegou. Gente que frequenta a igreja, eu pergunto, e aí não, pastor, me deixa no meu canto, eu sou servo de Jesus, mas eu não quero compromisso com a instituição. Porque a instituição, aí meus irmãos, fala mal de pastor, de crente antigo, fala mal disso, daquilo. Não, porque quando eu quis me casar, eu fazia casamento misto, e aí eu fiquei revoltado, eu não quero mais ser membro de igreja. Não, porque eu bebo e não tem problema nenhum beber. Não, porque eu fumo, não tem problema nenhum fumar, mas Jesus me aceita porque Ele é amor, misericórdia. Não há problema nenhum. Eu estou dizendo, caso vivido. No meu gabinete pastoral, pastor, eu sou gay, mas eu sou salvo. Eu vou para o céu. Eu disse, mas como? Não, a Bíblia que fala contra o homossexual é a mesma Bíblia que diz que a mulher tem que estar calada na igreja. Aí eu lembrei da minha mãe, lembrei da união feminina da igreja, da diretoria, eu disse, rapaz, vai para casa que eu vou orar por você. Não há argumento. Ou a lei vem de Sião, ou nós não iremos a lugar nenhum. Preste bem atenção, olha o que ele diz no verso 3 da sequência: das suas espadas farão arados. Olha, meus irmãos, olha o que o profeta está falando. Vai acabar a guerra na Palestina? Vai acabar a guerra na Palestina, na Ucrânia, na Síria, no Egito e em Bangu. Porque o profeta diz, as espadas serão feitas arado. Preste bem atenção, espada é feita para fazer o quê? Para cortar. A palavra de Deus, como espada, os dois gumes, ela corta quando entra e corta quando sai. A ideia da espada é exatamente cortar. E ele diz, a espada que é feita para cortar vai virar arado, porque o arado também serve para cortar a terra, para plantar, para que todo mundo tenha o que comer. E aí, ao ler o profeta menor, eu não posso desconectar a situação social e espiritual. Está tudo junto, está tudo misturado. A espada vai virar arado para cortar a terra, para que todos tenham o que comer. As lanças virarão foice. A foice vai preparar o terreno. Tudo aquilo que você usa para matar, você usará para produzir alimento, e produzir alimento é produzir vida. As guerras vão acabar, elas acabarão, porque o Senhor julgará entre os povos e resolverá as contendas. Eu me lembro do episódio de Salomão com aquelas duas mulheres defendendo a questão de ser mães de uma criança. E aí Salomão corta a criança no meio. Lembra disso? Tem uma coisa que poucos de vocês lembram. Eu li um livro de um pastor sobre ministério pastoral. O melhor livro que já li sobre ministério pastoral. Um pastor que é da nossa convenção, está aqui no plenário. E ele, no seu livro, disse assim: o pastor não pode escolher lados na sua igreja. O pastor não pode adotar uma tendência. O pastor deve estar acima das tendências para orientar o seu rebanho. Eu grifei aquilo, porque esta é a ação de Jesus. E pastor tem de imitar a Jesus. E nós tentamos. Você lembra que Jesus disse assim para o rapaz que perguntou: Senhor, vai lá, diz para o meu irmão para dar parte da herança que eu tenho direito. E Jesus diz a ele: quem me colocou como um juiz entre você e o teu irmão? Jesus está dizendo que está acima disso. E o Senhor poderá julgar, porque Ele está acima de todas as coisas. O senhor deve lembrar desse livro. Acima disso, o Todo-Poderoso. E a você que está conosco, preste atenção. A questão não é ser evangélico, católico, protestante, católico ortodoxo grego, católico ortodoxo russo, ser da igreja siríaca no Egito. Não importa se você é pentecostal, proto-pentecostal, pré-pentecostal, neopentecostal, pós-pentecostal. Não importa se você é batista tradicional, renovado, reformado, da Convenção Batista Brasileira, da Nacional, da Internacional, da Intergaláctica. Nada disso faz diferença. O que faz diferença é a lei do Senhor gravada no seu coração para produzir vida. A
a fim de que a espada que você usa em casa, no trabalho, no trânsito, deixe de servir para matar o semelhante, mas sirva para cortar a terra, arar, produzir alimento e produzir vida. Isto só acontecerá quando a lei vier de Sião. Eu acho que eu preciso terminar. O texto diz que não aprenderão mais a guerra, não servirão para lutar. Meus irmãos, eu não servi nem para servir. Eu vou te contar uma coisa: eu não servi nem para servir. Deus faz as coisas loucas. A gente é pastor, mas a gente sabe da vida da gente, né? Você fica olhando aí, pastor Walter pregando lá, Saiu Levi, falou um monte de coisa. Não, a minha vez. Eu fico olhando. Rapaz, é ter amigo, rapaz. Ter amigo vale mais do que qualquer coisa. É ter amigo. É só fazer amigo. Mas, meus irmãos, eu prego a palavra, mas eu não servi nem para servir. Quando eu cheguei na Marinha, eu queria usar uma farda branca, ficar parecendo assim uma mosca no leite, ia ficar lindo, gato de branco. Eu me lembro que foi detectado em mim daltonismo. Depois daquele exame que me reprovou na Marinha por daltonismo, eu já fiz 500 exames de daltonismo, nenhum deu positivo, só aquele. Ou seja, eu não servi nem para servir. Mas, meus irmãos, eu vou lhe contar uma coisa muito séria. Quem é guerreiro, quando a lei de Deus entra no coração, ele deixa de ser guerreiro. Quem gosta de briga, quando a lei de Deus entra no coração, ele deixa de gostar de briga. Camarada que é aquele crente, brigão, quando a lei do Senhor entra no coração, não é passando o batistério não, irmão, a lei do Senhor entra no seu coração. Quando ela entrar, você deixa de briga. Eu já tive ovelha dizendo para mim: pastor, não mexe comigo não, que eu roubo a minha baiana com navalha na ponta. Aí eu disse: meu Deus, pura, é crente. Gente que eu fico a pensar: olha, que transformação houve, que mudança houve. Nós precisamos averiguar na nossa própria vida, porque eu repito, o profeta prega para dentro. E eu vou convidar, se porventura alguém aqui daqui a pouco, a entregar a sua vida a Jesus, para fazer parte do grupo que estará nesse monte do Senhor, que se elevará acima das mais altas montanhas. Mas eu quero convidar você também, crente, a averiguar a sua própria vida, porque a Bíblia diz que quando a lei do Senhor entrar no coração, nós não faremos mais guerra, não haverá mais disputa, não haverá mais campanha, não haverá mais adversário. O pastor ficará livre da síndrome da perseguição. Os diabos conspiram contra mim. Ele ficará livre. Não haverá mais competição. Não se aprenderá mais a guerra. O verso 4 me espanta e me coloca diante de uma utopia que eu desejo viver. Ah, como eu desejo viver algumas utopias. Meus irmãos, como eu gostaria de algumas coisas. Como eu gostaria de morar, ter uma casa para morar nas férias em Berna, na Suíça. Pura utopia, para esquiar. Eu queria ter uma casa na Califórnia. Ah, como eu queria. Levar a vida sobre as ondas, ser artista de cinema. Meu destino é ser destaque. Como eu gostaria. Gostaria de ter uma casa em São Fidélis. Tenho amigos, eu tenho. Para sentir o cheirinho da vaca, o leite que sai da vaca. Utopia. Gostaria de ver o Flamengo campeão de novo, grande. Utopia. Veja o verso 4 do profeta Miqueias, no capítulo 4. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará. Pura utopia. E não é a utopia dos filósofos, não é a utopia dos sociólogos, é a utopia da vida. Utopia esta que tem data e hora para se tornar realidade. Utopia essa que acontecerá no dia bendito e glorioso, quando nós nos reencontrarmos com Jesus. Preste atenção. Você poderá sentar debaixo da sua videira. Interessante que você não entende nada do que Miqueias está dizendo, porque você talvez não tenha uma videira na sua casa. Quantos irmãos aqui tem uma videira em casa? Levante a mão. Quem tem videira em casa? Videira, meu irmão. Lá, irmão, Deus abençoe. Meu irmão aqui, Deus abençoe. Aqui mais alguém. Videira em casa. Não tem 10 pessoas aqui com videira em casa. E a gente não sabe a história da videira. Mas para o tempo de Miqueias, o homem que tem uma videira é um homem rico e bem quisto. É um homem que
onde tem vinho puro do bom